Olá, queridos, graça e paz. Pastor José Carlos aqui, mais uma vez, para ministrar a aula Fundamentos da Fé. Nas últimas 3 aulas, eu espero que você tenha tido o conhecimento necessário para já estar operando uma fé do tipo de Deus. A fé tangível, uma fé expressiva, uma fé que se expressa, uma fé inteligente, uma fé que fala, uma fé que não se estaciona num assentimento mental, numa concordância intelectual, mas é a fé que traz a apóstolo, elencos, lembra dessas duas palavras no grego? É a certeza, a convicção. Então, Deus está procurando evidência. A evidência que Deus está procurando é uma fé. A fé bíblica, a fé fundamentada na palavra de Deus. E hoje eu quero ministrar aqui essa quarta e última aula, para a Academia Caris, e ministrar essa realidade, ministrar esse entendimento da fé fundamentada no caráter de Deus. A fé precisa estar fundamentada no conhecimento do caráter de Deus. E quando a gente fala de caráter de Deus, a gente vai encontrar que Deus é bom, Deus é amor, Deus é imutável, Deus é justo, Deus é santo, Deus é extraordinário, Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus onipresente, Deus é o Deus onisciente. E quando a gente conhece os atributos e o caráter de Deus, a nossa fé ela ganha mais firmeza, nós ficamos robustos. Então, o propósito desta aula de fundamentos da fé é poder te ajudar a ficar uma pessoa robusta na fé, uma pessoa que não vacila, uma pessoa que crê, uma pessoa que sabe operar na fé, uma pessoa que entende a simultaneidade da fé. Em muitas situações nas nossas vidas, e vemos isso também biblicamente, Deus não realizou antes, realizou quando deram um passo de fé. Vou te mostrar, por exemplo, Moisés diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho só se abriu quando Moisés tocou nas águas. O Rio Jordão só se abriu para o povo atravessar sob o comando de Josué, quando os sacerdotes tocaram, aqueles que levavam a arca tocaram os seus pés nas águas. Então, a fé fala dessa ação contínua, entende? Mesmo que você não esteja vendo nada, você vai dando passos, mesmo que diante de você pareça que a estrada está invisível, o caminho está invisível, você vai dando passos e a fé sustenta os seus passos. A fé é a certeza, a fé é a convicção e Deus não falha. Então, conhecer o caráter de Deus, conhecer essa imutabilidade de Deus faz com que a gente possa avançar de forma extraordinária na ação da nossa fé, faz com que a gente possa avançar nessa operação da fé. E Deus responde à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu espero que em mais essa aula você possa avançar nesse entendimento, avançar crendo corretamente, porque crenças erradas são muito destrutivas. Eu quero chamar a tua atenção hoje para isso, para que a gente possa derrubar crenças erradas, derrubar alguns mitos que existem, principalmente no meio gospel, no meio evangélico, de alguns personagens que as pessoas elas adotam como exemplo, e na verdade a Bíblia quer dizer o contrário. E eu quero citar aqui o exemplo de Jó. E através dessa aula a gente desmistificar, acabar com essa jolatria. Eu costumo falar isso, é jolatria. As pessoas elas têm uma devoção por Jó, elas admiram Jó, e elas ficam ali tentando entrar, tentando fazer com que aquele personagem bíblico seja um referencial de fé para a vida. E eu quero aqui já
de antemão, não se assuste, mas eu quero dizer que Jó não é um exemplo de fé. Jó é um exemplo de paciência e de perseverança, ok? Quais são os exemplos que eu posso adotar de Jó para a minha vida, né? Que você pode adotar para a tua vida, né? Vou pegar os exemplos de Jó aqui, os referenciais de Jó que a gente pode tirar, referenciais importantes para nós. A perseverança. Então ele perseverou, ele não desistiu de Deus, mesmo reclamando, mesmo murmurando, mesmo questionando, ele não abandonou Deus. Isso é um ponto positivo. Então a paciência e a perseverança de Jó são exemplos para nós. Agora, em relação à fé, não é exemplo, porque a gente vai ver diversas crenças erradas a respeito do caráter de Deus. Então, quando a gente se depara lá, vamos lá para o livro de Jó, Jó capítulo 1, abra sua Bíblia aí, e eu creio que isso vai te ajudar bastante a avançar em fé e a compreender melhor o caráter de Deus. E também não se conformar com situações, com adversidade. E tem muita gente que se conforma com situações, se conforma no meio de provações, de adversidades, de circunstâncias ruins, e coloca a culpa em Deus. Não, Deus está me provando, Deus está me colocando nessa situação, Deus está permitindo esse mal na minha vida, e Deus não tem nada a ver com isso. E por muitas vezes isso é resultado de crenças erradas, resultado de posicionamentos errados, e a pessoa ela até julga que está caminhando em fé, se adaptando àquela situação, se conformando com aquela situação. Então eu conheço pessoas que tiveram enfermidade na sua vida e que elas entenderam que Deus estava provando a vida delas com aquela enfermidade. Conheço outras situações em que muitos irmãos, passando por necessidades financeiras, passando por escassez, compreendiam que era Deus que tinha fechado as portas e estava ali, aquela pessoa estava passando por um teste na sua fé. E é muito ruim quando uma pessoa ela vê Deus dessa forma, né? Ela vê o Deus Todo-Poderoso, Deus que investiu tudo que tinha, o melhor que tinha, que entregou a vida do seu filho, né? Ela consegue ver esse Deus mesquinho, um Deus que está segurando a bênção, um Deus que não está permitindo a sua saúde ser plena, porque se você for muito saudável, se você for pleno na sua saúde, você não vai orar tanto. Se você for muito próspero, você vai deixar de ser espiritual, então Deus fecha as portas. Isso é muito ruim. É até ridículo pensar que Deus age dessa forma. Então, a primeira coisa que eu quero aqui quebrar na tua vida, essa crença errada. Deus é bom em todo o tempo. Ele é o Pai das luzes. Isso está escrito na primeira carta. Vamos lá, antes de ler Jó, vamos para Tiago. Na carta de Tiago, capítulo 1, versos 13 a 17. Tiago, capítulo 1, versos 13 a 17, para te fundamentar aí nesse entendimento correto a respeito do Senhor. Veja só, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Deus não muda, Deus é bom, Deus é o Pai das luzes, Deus está satisfeito com a obra consumada de Cristo. A palavra diz lá em Isaías 53, um dos versos deste capítulo, diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Então Deus está satisfeito com a obra consumada de Cristo na cruz, e nós já fomos apresentados diante de Deus
perfeitos, irrepreensíveis, santos. Nós somos apresentados diante de Deus plenos. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 11, na versão NVI, nós falamos muito disso na última aula, diz que nós fomos apresentados diante do Senhor, né? O que nós somos já está manifesto diante de Deus. Então Jesus não nos apresentaria como uma obra inacabada. E uma das ênfases da carta de Paulo aos Colossenses é apresentando todo homem perfeito em Cristo. Então eu vou te fundamentar isso. Aí para Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22, nós vamos ler aqui, veja só. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora, veja aqui, no verso 28 desse mesmo capítulo, da carta de Colossenses, Colossenses 1 e 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, a ênfase do Evangelho é te apresentar de forma perfeita em Cristo. O Senhor já fez uma obra extraordinária. O seu espírito está totalmente pleno, você já foi regenerado, você já foi redimido, você já foi santificado, justificado, tudo já está no seu espírito. Eu até estou ministrando agora na igreja uma série de mensagens falando sobre o reino dentro de nós, e quando nós nos deparamos com essa verdade, nós entendemos que estamos perfeitos, o reino está dentro de nós, de forma perfeita, poderosa. E o nosso desafio no Evangelho é manifestar esse reino, é manifestar quem nós somos nesse reino. Então nós já fomos apresentados, porque Efésios capítulo 2, verso 6 também diz que nós ressuscitamos juntamente com Cristo e estamos assentados em regiões celestiais. Não estamos ali de qualquer forma, não estamos ali de qualquer maneira, nós fomos apresentados de forma perfeita, plena, completa. A obra de Cristo na cruz já fez a obra completa na tua vida. Então o que a gente precisa adequar é o nosso intelecto, a nossa consciência, é a nossa alma, são o nosso entendimento, a renovação do nosso entendimento. Então, a Paulo fala em Romanos capítulo 12, versos 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejais capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus não tenta ninguém. Deus não está te provando, meu irmão, fechando a porta para você, para saber fazer um teste da sua fé. Não. Alguma outra razão pode ter acontecido para que essa porta se fechasse, talvez uma consciência de escassez, talvez um entendimento errado a respeito da fé, talvez um conformismo com uma situação, mas não Deus. Deus não fecha a porta, Deus abre porta. Deus não coloca ninguém no leito de enfermidade, Deus cura as enfermidades. O Senhor não mata ninguém, o Senhor ressuscita as pessoas. Então, a gente precisa entender essa era da graça que nós estamos vivendo. É muito importante você entender as dispensações bíblicas, né? São 7 dispensações. Nós estamos vivendo na dispensação chamada graça de Deus, é a verdade presente. Nessa dispensação chamada graça, Deus puniu o seu Filho Jesus para que nós não sejamos punidos. Deus desprezou Jesus na cruz do Calvário para que nós não sejamos desprezados. Deus fez com que todas as enfermidades fossem sobre o corpo de Jesus para que nós pudéssemos viver saúde divina. Então, dentro dessa era chamada graça, Deus não está matando, Deus não está punindo, Deus não está fechando porta para ninguém, Deus não está colocando enfermidade em ninguém, isso não existe. Não, por favor, não deturpe o caráter de Deus, não respalde a tua fé na deturpação do caráter de Deus, dizendo que Deus está te provando. E é tão interessante que se a gente pegar, por exemplo, os mesmos versos que eu li da carta de Tiago, a gente lê na versão Bíblia de Jerusalém, a revista e atualizada, versão revista e atualizada da Bíblia de Jerusalém, ela tem uma versão muito interessante,
e que está respaldada no grego, porque a palavra ser tentado, Deus não tenta ninguém, essa palavra tentar, esse verbo tentar, ou tentação, na etimologia do grego também cabe a palavra provação, e já nessa Bíblia de Jerusalém, revista e atualizada, ela já vem com esse entendimento. Diz assim: ninguém, ao ser provado, deve dizer, é Deus que me provou, pois Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência, e o arrasta e o seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, atingindo o termo, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis, todo dom precioso, toda dádiva perfeita, vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não muda. Deus não tem hoje um pensamento a teu respeito de prosperidade, de vitória, de bênção, de alegria. Aí você escorrega, faz um ato falho, comete um pecado, um erro, de percurso na sua caminhada, na sua jornada de fé, e Deus mudou de humor agora. Deus mudou de pensamento agora. Deus agora está irado, Deus agora está chateado com você. Deus não muda. Deus é pleno. Deus está olhando para você sobre a ótica da cruz. Deus está olhando para você, está vendo a obra consumada de Cristo e está satisfeito. Ele olha para você e vê o penoso trabalho de Jesus para te conquistar, para te salvar, para te chamar de filho, para te trazer para Ele como filho. Ele olha para o penoso trabalho de Jesus e diz: estou feliz, estou satisfeito. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, até porque a carta de Tiago, ela está explicando o livro de Jó, porque aqui cita Jó, cita a paciência de Jó. Então, a carta de Tiago, ela serve para explicar o livro de Jó, as crenças erradas em Jó. Então, a gente vai lá para Jó agora, e segura aí, não fique escandalizado. Você vai fundamentar a sua fé de forma correta no caráter de Deus. Então, você vai ver aqui. Primeira coisa, a gente vai se deparar aqui, nessa carta, nesse livro de Jó, Jó capítulo 1, verso 5. Vou pegar do verso 4 para te contextualizar melhor. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno e dias de seus banquetes, chamava a Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Primeiro ponto aqui que você tem que prestar atenção na questão de Jó. Jó tinha uma fé doentia, uma fé respaldada no medo. A fé de Jó não era fundamentada na palavra, não era fundamentada no caráter de Deus. Então Jó tinha dúvidas a respeito do que acontecia nos banquetes oferecidos pelos seus filhos, onde ele chamava as filhas de Jó para participarem desses banquetes. Ele tinha dúvidas, tinha medo do que acontecia ali. Ao invés de confrontar os filhos para poder entender o que acontecia e por que acontecia aqueles banquetes, Jó, então, com dúvidas, com medo de uma punição de Deus, pensando que Deus fosse ser aquele vingativo, um Deus carrasco e fosse destruir os filhos dele, ele então santificava os filhos, oferecendo holocausto segundo o número de todos eles. E ainda dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia continuamente. Então você vai ver que a fé de Jó era uma fé que estava respaldada no medo, na dúvida, na insegurança. Não era um homem corajoso para poder confrontar os filhos, corrigir os filhos. E aí então vem um outro cenário que a gente precisa entender aqui, exatamente o que está acontecendo aqui na carta de Jó, que nesse tempo a redenção não havia acontecido, a redenção não era plena ainda. Então Satanás tinha acesso aos lugares celestiais.
Então, Deus está ali numa reunião com os anjos, com os filhos de Deus, os anjos, Benai e Elohim, e Satanás se aproxima. E Deus vem dizendo assim: Satanás, de onde você vem? Fala: vim de rodear a terra e passear por ela. E Deus, sabendo o que estava no coração de Satanás a respeito de Jó, faz a pergunta: vistes o meu servo Jó? Ninguém é na terra temente, justo, que foge do mal como ele. Não existe homem íntegro, temente e justo na terra como ele. Então ali há esse diálogo a respeito. Então, por não haver a redenção plena, Satanás ainda tinha acesso à presença de Deus. Hoje não há mais acesso. A morte de Cristo na cruz, ela traz purificação dos ambientes celestiais e fecha a porta na cara de Satanás. Satanás hoje não pode adentrar diante do trono de Deus para acusar ninguém. Esse caminho foi purificado pelo sangue de Jesus, está em Hebreus capítulo 9, se não me engano, verso 23, fala aqui, com sacrifícios superiores. Cristo santificou, purificou também as regiões celestiais. Então, Satanás não tem hoje acesso à presença de Deus. Então, a gente precisa entender isso. Então, aqui ainda não havia acontecido a redenção. Então, por isso, Satanás tinha esse acesso à presença de Deus. E aqui existe esse debate. Então, Satanás fala: então, me permita provar, me permita tocar em Jó. E você vai ver que ele vai negar. E aí há essa permissividade, essa permissão de Deus. Então, a aprovação acontece. Aí você vai ver revelando no coração de Jó, porque Deus tem todo um cuidado nesse cenário, porque, na verdade, o interesse de Deus, dando essa permissão, primeiro, essa permissão foi concedida por conta de crenças erradas a respeito do próprio caráter de Deus, porque você vai observar aqui, olha, quando tudo acontece, as aflições acontecem na vida de Jó, ele começa a perder as coisas, e ele diz assim, e os filhos morrem, ele diz, no verso 21, Jó capítulo 1, verso 21, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma crença errada, uma crença dizendo, ó, Deus me deu, agora Deus tomou de volta. A palavra de Deus é muito clara, dizendo que Deus é bom em todo o tempo, os dons e bênçãos do Senhor são irrevogáveis. Deus não é aquele que dá e depois tira, não, Deus deu, está dado. Então Deus não tem esse interesse, não, agora eu vou tirar de Jó para ele me conhecer. Não, na verdade, tudo isso aqui que está acontecendo com Jó é crença errada. Você vai ver outra crença errada, um posicionamento correto, mas uma crença errada. Nota isso. Posicionamento correto de Jó, mas crença errada. Como isso acontece? No capítulo 2, no versos de 8, conta assim. Melhor, capítulo 2, verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então aqui você vai ver um posicionamento correto, né? Ele não negou a Deus, não amaldiçoou a Deus, continuou firme ali, crendo em Deus, mas uma crença errada. Ele diz assim, eu recebi o bem de Deus, não vou receber o mal? Olha, a palavra é clara, de Deus vem somente o bem, Ele é o Pai das luzes, nele há todo dom perfeito, Deus só tem pensamentos bons, pensamentos altos, né? Quando a gente vê Jeremias capítulo 29, verso 11, o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que desejais. Então Deus só pensa coisas boas, mas aqui Jó tinha uma crença errada, dizendo, recebi o bem, não vou receber o mal. E aí muitas pessoas, elas se apegam a Jó, porque o Senhor disse, olha, o Senhor diz no verso, voltando lá no capítulo 1, verso 8, observaste meu servo Jó, porque não há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então isso aqui não é parâmetro para a fé, porque pessoas hoje, você vai ver muitas pessoas que são íntegras, pessoas tementes a Deus e que se desviam do mal. Em qualquer religião você vai encontrar pessoas que são tementes a Deus.
que creem em Deus da sua forma, do seu jeito, mas são pessoas tementes. Você vai encontrar pessoas íntegras, não querem o mal, não roubam ninguém, não mentem para ninguém, e pessoas que se desviam do mal. Você vai encontrar isso em todas as religiões, não somente no meio evangélico. Você encontra isso em todas as religiões. Então isso não é parâmetro para a fé. O que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você vai ver em Jó muitos comportamentos corretos, comportamentos de integridade, de fugir do mal, comportamentos de retidão, mas crenças erradas horríveis. A fé dele estava baseada e fundamentada em crenças erradas, em cima de medo, não conhecia o caráter de Deus, não conhecia Deus de fato. Então, você vai ver por muito tempo essa situação na vida de Jó, durante do capítulo 1 até o capítulo 38, se não me falha a memória, 37, 38, só Jó reclamando. E você vê que ele mesmo entende o que está acontecendo com ele, a operação do espírito do medo. A operação do medo estava destruindo Jó. E Satanás achou essa brecha, essa legalidade na vida de Jó, o medo. A fé é fundamentada no medo. Fé fundamentada no medo é uma fé doentia, é uma fé respaldada, baseada com crenças erradas. É por isso que todo esse tipo de mal veio na vida de Jó. Veja só, Jó capítulo 3, versos 25, diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Olha só. Então, qual o resultado de todas as coisas ruins na vida de Jó eram por conta do medo. Então, ele servia a Deus por medo. Ele sacrificava pelos seus filhos e pelas situações da sua vida com base no medo. Não era uma fé, o sacrifício de Jó não era uma adoração pura, por adoração, por gratidão, por devoção. Não, era por medo de que o mal lhe alcançasse. Então, tudo que aconteceu com Jó é resultado do medo. Então, não tem nada a ver com Deus desejando isso, com Deus decidindo isso. Então, Deus não decidiu nenhum tipo de mal na vida de Jó. Na verdade, as crenças de Jó é que fizeram ele sofrer e passar por toda essa situação. Então, a gente precisa compreender que Jó tinha uma fé doentia, o erro da fé, né, de Jó, que era uma fé baseada no medo. Então, Jó sacrificava por medo, não por fé. Aquilo que ele temia lhe sobreveio. Ele acreditava que Deus dava e tirava, mas essa era a sua percepção limitada. Então, essas crenças erradas projetavam em Deus o que vem do maligno. E muita gente hoje caminha dessa forma, tem relacionamento com Deus dessa forma. Aquilo que o maligno está fazendo de ruim, fechando portas, colocando enfermidades, trazendo crises financeiras, crises relacionais, a pessoa projeta em Deus algo do maligno. Então, em nome de Jesus, tenha a sua fé fundamentada hoje no caráter de Deus. Deus é bom, Deus é o Pai das luzes, nele está todo o dom perfeito, toda a boa dádiva, toda a perfeição, toda a alegria, toda a paz, toda a prosperidade provém do Senhor. Então, Deus não tem sequer um só pensamento ruim a seu respeito. E a gente precisa entender que onde há medo, a fé enfraquece. Onde há mentira sobre Deus ou crença errada sobre Deus, a fé é uma fé doentia. Aí outro ponto ruim na vida de Jó são a justiça própria. Quando a gente lê aqui, Jó capítulo 7 e verso 20, veja só, ele diz assim: se pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo não seja pesado? Porque não perdoas a minha transgressão, não tiras a minha iniquidade, pois agora me deitarei no pó, e se me buscas já não serei. Então você vai ver a justiça própria, uma certa arrogância, um certo orgulho no coração de Jó, chamando o próprio Deus de espreitador dos homens. Então você vai ver que ele realmente não conhecia Deus. Ele tinha um conhecimento totalmente doentio e errado a respeito de Deus. Jó capítulo 9, versos 20 e 21 também, veja isso. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Olha isso. Ele é íntegro e está achando que Deus o tem por culpado.
Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Então você vê um aqui, a justiça própria de Jó. E a palavra de Deus vem dizendo em Isaías 64 e 6, se não me falha a memória, dizendo assim, que a nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Vamos ler isso? Vamos lá para Isaías. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E aqui Jó, ele está com o seu relacionamento com Deus completamente doentio, deturpado a respeito do caráter de Deus, crenças erradas terríveis, uma fé fundamentada no medo, uma fé fundamentada no caráter errado a respeito de Deus, não conhecia o caráter de Deus de fato. E nessa tarde, nesse momento, através desta aula, eu quero te abençoar com essa revelação do caráter de Deus. Deus é bom o tempo todo, você está seguro no Senhor. Ele não tem qualquer pensamento mal a seu respeito. Ele não tem qualquer desejo ruim a seu respeito. Então creia corretamente em nome de Jesus. Remova todas as crenças corretas. Remova todas as crenças erradas, equivocadas. Remova da tua vida todo tipo de justiça própria, porque isso foi a destruição de Jó. Quer ver mais um exemplo? Jó capítulo 10, verso 7. Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Quer dizer, ele está acreditando realmente que Deus está ali amassando ele, que Deus está ali destruindo ele, que Deus está realmente provocando todo esse mal. Então, a justiça própria é inimiga da fé. Então, quando isso aqui, esse comportamento de Jó, você vai até o capítulo 38, quando Deus envia, então, alguém que é a tipologia do Espírito Santo, que é o Eliú. Então, Eliú vem falando do capítulo 33. Então, do capítulo 1 ao capítulo 31 é Jó reclamando, é Jó blasfemando, é Jó brigando com Deus, é Jó discutindo com seus amigos, que eram outros religiosos também, que eram outras pessoas que tinham crenças erradas. Aí no capítulo 32 aparece Eliú, que é uma figura do Espírito Santo, repreendendo a Jó. Você prestar atenção no que Eliú fala para Jó, é uma repreensão severa sobre a vida de Jó, repreendendo também seus amigos. Então do capítulo 31 até o capítulo 37, é Eliú preparando o caminho para a manifestação do Senhor, corrigindo a Jó, corrigindo seus amigos, e a partir do capítulo 38, o Senhor vem e faz ali mais de 40 perguntas para Jó, fazendo Jó cair em si, compreender que ele estava completamente errado, que na verdade toda aquela malignidade que havia acontecido com ele não era Deus, então ele estava projetando em Deus, não era Deus. Essa fala não é de Deus. As pessoas veem as coisas lá como se fosse Deus mandando fogo para destruir os filhos. Não foi Deus, era Satanás que estava por trás dessa destruição total da vida de Jó, e a permissão foi dada porque Jó cria de forma errada. Jó tinha uma fé doentia, Jó tinha um conhecimento errado a respeito de Deus, Jó tinha fundamentos de crenças completamente equivocadas a respeito de Deus, e isso colocou Satanás nesse cenário de destruição na própria vida de Jó, e Deus aproveita isso. Então Deus não gera circunstâncias ruins na tua vida, mas Ele sabe aproveitar as circunstâncias ruins. Deus não gera adversidades ruins para destruir a nossa vida, mas Ele sabe aproveitar isso para que Ele seja revelado, para que a gente possa ter a compreensão de quem realmente é o Senhor, a compreensão a respeito do caráter, da bondade, da justiça, desse Deus amoroso, desse Deus benigno. Deus é benigno. Deus não tem sequer um só pensamento mal sobre a tua vida. A gente até explicou aqui a respeito de uma dessas aulas sobre benignidade, o fruto benignidade. É você ver as situações pelo lado bom, olhar cada situação, cada circunstância pelo lado bom, pelo lado positivo, e assim Deus é. Deus é benigno, Ele olha tudo na tua vida, Ele sempre vê coisas boas, Ele sempre olha tudo pelo lado bom.
Então Deus jamais vai gerar qualquer coisa ruim na sua vida. Em nome de Jesus, remova essa crença errada. E você vai ver então depois, do capítulo 38, 39, 40, aí Jó vem no capítulo 42, confessando a realidade e dizendo, Jó 42, 1, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendi. Então, do capítulo 1 ao capítulo 31, é um discurso errado de Jó. Completamente equivocado. E é tão perigoso que eu vejo pastores, ministros, pegando versos do capítulo 1 até o capítulo 31 de Jó e fazendo pregações, trazendo ensinos para a igreja. Olha, se o ensino não for para corrigir a respeito do caráter de Deus, corrigir a fé doentia, corrigir a crença errada, tá? Essa pregação nunca vai gerar a fé correta, entende? Agora aqui, Jó está falando, na verdade falei do que não entendia. Agora são coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha agora a postura dele de se submeter ao Senhor e compreender quem é Deus. Se submeter ao Senhor e receber o ensino, o conselho correto do Senhor. Aí o verso 5 ele faz essa declaração, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então todo o discurso de Jó, do capítulo 1 ao capítulo 31, ele se arrependeu, ele mudou a mentalidade. Agora ele está conhecendo o Senhor e a sua fé está sendo fundamentada agora no caráter de Deus. Então tenha a sua fé fundamentada no conhecimento do caráter de Deus. Deus é bom, Deus é o Pai das luzes, Deus não fecha a porta, Deus não coloca enfermidade, Deus não está matando ninguém. Na presente era, toda a punição, todo o juízo caiu sobre a vida de Jesus e nós fomos substituídos por Jesus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Jesus entrou no nosso lugar e nós entramos no lugar dele. E Deus, quando olha para nós, olha sobre a ótica da cruz. Deus, quando olha para mim, para você, ele vê Jesus, vê o fruto do penoso trabalho de Jesus. Ele está satisfeito com você. Deus está contente com você. Então, fundamente a tua fé, uma fé bíblica, fundamente a tua fé no caráter de Deus, no conhecimento revelado do caráter de Deus. Então, conhecer o caráter de Deus fortalece a fé. E é tão interessante, eu quero finalizar aqui ainda alguns pontos, quando a gente vai para Oséias, capítulo 4 e verso 6, veja isso, Oséias, livro do profeta Oséias, 4 e 6, diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha só, então por que as coisas ruins acontecem? Porque muitas das adversidades, muitas circunstâncias malignas alcançam a vida dos filhos de Deus por falta de conhecimento. Qual foi o problema de Jó? Falta de conhecimento, ignorância. Jó sofreu por ignorância, por não conhecer o caráter de Deus. Ok? Então Jó foi destruído, tudo aquilo que aconteceu em Jó foi por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento é destrutiva. Nós erramos, a maioria das pessoas erram, o povo de Deus ainda está sofrendo, está errando por não conhecer quem Deus é, não ter revelação de quem é Deus. Aí as pessoas vêm com discurso religioso, veja só, discurso religioso, veja qual é o discurso religioso de quem não conhece o caráter de Deus. Então, Oséias capítulo 5, o verso 15, Deus falando, presta atenção, Deus falando, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo, aí entra o capítulo 6, verso 1, vinde, retornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. É Deus que está fazendo isso? Não, esse é o discurso. Então preste atenção, capítulo 5, verso 15, Deus está dizendo, eu vou sair desse cenário, vou aguardar as pessoas se arrependerem, vou aguardar eles se arrependerem e buscarem a minha face, porque logo eles vão vir com essa desculpa esfarrapada.
o Senhor me feriu, o Senhor me despedaçou, então eu vou voltar para Ele fez a ferida, Ele vai sarar. Então Deus não está ferindo ninguém, Deus não fez ferida em ninguém. O que faz ferida é a falta de conhecimento, é a ignorância, é a crença errada. Então, em nome de Jesus, essa aula possa alcançar o objetivo de fazer você fundamentar a sua fé na palavra de Deus, no conhecimento do caráter de Deus, porque em Deus não há variação. E a fé firme vence na certeza de que Deus é bom, Deus é justo, amoroso, Deus é fiel. Então a sua fé, ela tem que estar fundamentada no caráter de Deus, sabendo que Ele é bom, mesmo quando tudo parece mal. Ele é justo, mesmo quando não compreendemos o processo. Ele é fiel, mesmo quando tudo parece incerto. Ele é imutável, mesmo quando tudo muda ao seu redor. Deus é fiel. Você não está solto na história. Deus, Ele está te conduzindo. Então, descanse nos braços do Senhor. Descanse na presença dEle. Desfrute desse Deus bondoso, desse Deus amoroso. Se arrependa hoje, quer dizer, esse arrependimento é metanoia, que essa aula venha provocar uma metanoia e você venha abandonar toda a crença errada a respeito de Deus. Toda a crença errada. Se você acha que Deus fechou uma porta para você, você acha que Deus colocou uma enfermidade, você acha que Deus está fazendo o mal na vida de alguém para testar a vida, para provar. Deus não tenta ninguém, Deus não tenta pelo mal. Ninguém pode dizer que ao ser tentado está sendo tentado por Deus. Ninguém pode dizer que no meio da aprovação está sendo provado por Deus. Não, as coisas vêm por causa de crenças erradas, pela cobiça, pelo entendimento errado, pela deturpação, pela falta de conhecimento. As pessoas sofrem por falta de conhecimento. Então que esta aula possa trazer para você esse conhecimento poderoso a respeito do caráter de Deus. Fundamente a tua fé no caráter de Deus. Fundamente a tua fé nesse Deus maravilhoso, bondoso, e só pensa coisas boas a seu respeito. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Em Efésios capítulo 3, verso 20, fala assim: ora, aquele que é infinitamente, que é poderoso para trabalhar em nós infinitamente mais, para operar em nós infinitamente mais, abundantemente mais do que pedimos e pensamos. Então descanse, receba essa ministração, esse conhecimento, em nome de Jesus. Foi um prazer estar aqui com vocês nessas 4 aulas. Eu espero ter contribuído com a sua vida de fé. Espero que você tenha alcançado bênçãos através deste ensino. Eu torço por você, eu rogo por você diante de Deus para que você possa entrar na operacionalidade da fé e viver uma vida extraordinária e abençoada em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, quero te louvar, te agradecer por esta aula, quero te agradecer por esses alunos, pela oportunidade que tive de ministrar aqui na Academia Caris. Obrigado, Pai. Te louvo, te agradeço que essas aulas, Pai, ministradas a respeito da fé, possam realmente, Pai, trazer revelação, conhecimento, convicção e certeza ao coração dos seus filhos. Eles sejam muito abençoados, eles avancem em fé, e que toda e qualquer crença errada, toda e qualquer ignorância a respeito da vida espiritual, a respeito da fé, a respeito do seu caráter, possa ter caído por terra em nome do Senhor Jesus. Eles avancem, eu os abençoo em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade a mim conferida como ministro do Evangelho, eu te abençoo. Receba conhecimento, sabedoria, vitória. Se estiver enfermo, seja curado agora. Se estiver passando por uma situação de escassez, receba a provisão do Senhor e as surpresas agradáveis de Deus alcancem a sua vida, alcance o seu coração, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos por aí, nas redes sociais ou nos céus. Jesus breve voltará. O arrebatamento da igreja está próximo. Se prepare, fique com seu coração pronto. Então, se a gente não se vê nessa vida, não se vê nessa terra, tenha certeza, nós nos veremos nos céus. Que Deus te abençoe. Forte abraço.